Sejam todos muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio do Podpapo Alto Padrão. Eu sou o Cunha, da Cunha Business, e eu tenho a honra e o prazer em receber o meu amigo PH, Paulo Henrique, mais famoso, conhecido como o PH da Caixa Econômica. Seja muito bem-vindo, PH. Bom, Cunha, prazer é meu estar aqui com você, fazer parte aqui do Podpapo, né, Alto Padrão, e agradecer primeiro pela proximidade que a gente tem, pela amizade, e dizer que eu estou aqui para representar bem a Caixa, né, bater um papo aí com o seu público, né, e dividir o conhecimento que a gente puder com o pessoal. É isso aí. Hoje nós vamos falar sobre financiamento imobiliário, estratégias e oportunidades com o PH da Caixa. Esse é o tema de hoje. E eu gostaria de, logo de início, que você falasse da sua trajetória dentro da Caixa Econômica. Conta para nós um pouco como que foi esse início, esse meio e essa ascensão. Eu sei que você é um colaborador muito bem sucedido dentro da Caixa Econômica. Eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua história para nós, PH. Bacana. Eu vou contar olhando aqui para o público, né, e lembrando um pouco, né, dessa história. Já tem bastante tempo que eu estou na Caixa Econômica e a Caixa mudou a minha vida. Ela transforma a vida das pessoas e transforma a nossa também, dos nossos empregados, colaboradores da Caixa. É interessante lembrar que a Caixa tem um propósito. Bacana eu te citar aqui para você e para o público qual que é o propósito para a gente entender de que a gente está falando. O propósito da Caixa é ser instituição financeira pública que fomenta a inovação e desenvolvimento sustentável, transformando a vida das pessoas. É banco público, é inovação, é desenvolvimento, mas com uma finalidade só: transformar a vida das pessoas. Então, quando a gente trabalha numa instituição como essa, ou como a gente é cliente de uma instituição como a Caixa, a gente tem a honra de trabalhar num local que tem como propósito transformar a vida das pessoas. E transformou a minha também, transformou a vida minha, da minha família. Então, ao longo desses anos, eu fui desde bancário inicial, que a gente chama de técnico bancário, a Caixa, eu fui supervisor, eu fui gerente, eu fui gerente de carteira, né, na pessoa física, fui gerente geral no interior, e depois eu vim como gerente regional para a Superintendência Norte de Goiás e, por fim, como superintendente executivo aqui da região de Anápolis, Abadiânia e Alexânia, e eventual aqui da Superintendência de Rede, que abrange aí 126 municípios do estado de Goiás. Então, assim, é uma honra estar aqui contigo, representando a Caixa, representando a população brasileira, porque quem que é o acionista da Caixa? É toda a população do Brasil. Todos os brasileiros são igualmente acionistas da Caixa Econômica Federal, e nossa finalidade é produzir bons resultados, gerando desenvolvimento para devolver o que a sociedade tanto nos dá através do nosso emprego, que a gente tem muita honra de representar. PH, nós temos algo em comum, porque você trabalhou numa cidade que é muito querida para mim, a cidade de Uruaçu. Eu sei que você foi gerente geral da agência de Uruaçu, um período que você fez um bom trabalho lá, e eu fico feliz em saber que você trabalhou na mesma agência onde eu comecei na Caixa. Eu iniciei na Caixa, na agência de Uruaçu, e realmente foi uma agência muito rentável, uma agência muito bem sucedida, né? E eu soube que na sua gestão realmente a agência deu um salto muito positivo, né? Cunha, Uruaçu foi um lugar que transformou boa parte da minha vida também. Foram 2 anos de agência Uruaçu, né, enquanto gerente geral, e nesses 2 anos a gente fez um trabalho muito intenso. A Caixa, como parceira estratégica do Estado, ela trabalha em tantos segmentos, é tão bacana, é tão dinâmico, né? Então nós trabalhamos lá muito com o judiciário, lá tem Justiça Federal na cidade, trabalhamos com a Justiça Trabalhista, estadual, diretamente ali com os juízes, trabalhamos também com os financiamentos públicos que a gente tem para os entes públicos. Isso dá um outro podpapo bem interessante, que é aqueles como presente aqui em Anápolis, onde o banco entra com recursos financiados através de linhas que o governo federal disponibiliza para a Caixa, e nesse sentido a gente transforma também a cidade. E lá foram 2 anos de transformação, produzimos imensos resultados, né? Ganhamos campanhas, etc. Mas o que mais me honra é que, como representante da Caixa, a gente deixou ali um legado para a cidade,
e esse legado vem sendo mantido pelos colegas que sucederam e também foi formado pelos aqueles que antecederam. Então eu tenho muito amor por Uruaçu, né? Então a gente tem isso em comum, muito bacana, e obrigado por tudo que você fez por lá também. Valeu. Gente, vocês estão percebendo que hoje nós estamos com um bate-papo realmente de alto conhecimento, um cara muito bem preparado, uma carreira de sucesso dentro da Caixa Econômica. Olha, fica atento porque nós vamos ter muito conteúdo bacana aqui hoje. Bacana. Então vamos lá, vamos conversar sobre o papel da Caixa Econômica no mercado de financiamento imobiliário. O que você me fala? Você falou um pouquinho, mas agora eu gostaria que você falasse já diretamente. Qual a sua opinião sobre o papel da Caixa Econômica dentro do mercado imobiliário, financiamento imobiliário? Cunha, sabe o que a gente observa? A Caixa Econômica simplesmente é essencial para o mercado imobiliário. É um mercado que é imenso gerador de empregos, né? Tem um poder de multiplicação da moeda, que a gente chama assim, muito forte, né? De cada real que você coloca ali, transformar em muitos outros, porque tem uma cadeia toda que é alimentada, né? Desde aqueles fornecedores dos insumos, os trabalhadores, o ente público que se beneficia dos impostos, o desenvolvimento da cidade, as famílias que são as principais, que passam a morar, e dali da casa própria você gera opções de repente realizar outros sonhos, e também todo o desenvolvimento que a gente tem das pessoas que vendem, que comercializam, os correspondentes, as próprias agências. Então assim, é uma cadeia gigantesca, e a gente tem muita honra de trabalhar com essa cadeia e de termos aí quase 70% do mercado. Então a Caixa sempre está ali próximo aos 70% do mercado. Isso é para nós muito positivo, e nós temos honra, porque o que é o diferencial? Enquanto às vezes uma ou outra instituição, observada uma Selic alta, por exemplo, trabalha de forma mais seletiva nesse crédito ou com uma menor velocidade, a Caixa sempre busca trazer o crédito imobiliário na veia, independente do spread estar um pouco maior, né, que esse ganho estar maior ou um pouco menor, porque ela tem um papel social a se cumprir, e quando os outros pisam no freio, a Caixa acelera, que é para ocupar esse espaço, e muitas vezes não visando unicamente o lucro, mas visando a possibilidade das pessoas realizarem seus sonhos. Então eu digo para você que o papel da Caixa no financiamento habitacional é essencial, em especial para aquelas pessoas que mais precisam, para as famílias que têm rendas até R$8.000 e vão adquirir o primeiro imóvel, que se enquadra ali no programa Minha Casa Minha Vida, que acho que vale aí um pouco mais de discussão, explicar sobre esse programa um pouco melhor. É isso. Muito bom, PH. E olha, nós vamos falar muitos assuntos legais aqui. Inclusive esse aí também a gente vai falar mais no final, a gente vai falar um pouquinho sobre esse programa também, que é muito interessante. PH, me fala um pouquinho sobre as perspectivas e oportunidades de financiamento nesse momento atual, no cenário atual que nós estamos vivendo hoje. O que você me fala sobre o financiamento imobiliário? Cunha, é bacana, porque quando a gente olha a projeção do cenário econômico, e falando um pouquinho de economia aqui, a gente tem um fator que determina muito o financiamento habitacional, que é a questão da taxa Selic, né? Em especial para aqueles financiamentos de valor um pouco maior, onde a Selic tem um efeito imediato muito rápido. Basicamente, os financiamentos habitacionais têm como origem de recursos para que o banco empreste, ou o fundo de garantia por tempo de serviço, o FGTS, ou recurso do SBPE, que em geral vem da caderneta de poupança, ou um mix disso, né? Um mix que também é possível fazer poupança e mais alguma outra forma de funding para fornecer o financiamento que a gente chama SBPE. Tá, o que eu acho do nosso momento? Nós estamos com uma projeção de Selic que vem caindo 0,5% a cada reunião do Copom, né? A gente vê, essas reuniões acontecem a cada 45 dias, e a gente vê um cenário muito, mas muito, eu quero trazer essa visão positiva aqui no seu bate-papo, de muitas oportunidades. Vejamos o PIB orçado aí na casa de 3%, o PIB de 2024 cada vez com uma projeção um pouco maior, já aproximando cada dia mais os 2% de crescimento. A gente vê um cenário de inflação bastante controlada, que ficou dentro do centro da meta, né, dentro das suas variações permitidas.
Então, para 2024, eu vejo um cenário de muita oportunidade. O déficit habitacional é imenso e a gente observa que as famílias querem, desejam adquirir seu imóvel como primeiro imóvel para sair do aluguel ou como investimento. Então, o imóvel sempre é uma opção muito segura e muito querida pelo brasileiro e a Caixa trabalha nessas linhas como um todo. Então, eu vejo um cenário de imensas oportunidades. Nós estamos falando de uma Selic orçada em ficar ao final do ano perto de 9,25 e isso vai trazer um dinamismo econômico muito grande. Quanto menos as aplicações rendem, mais as pessoas colocam dinheiro na economia e isso gira e automaticamente a gente tem um efeito bastante positivo. Então eu acredito, assim como em 2023, ano, segundo alguns analistas, de incerteza, a gente teria, eu falava, né, em algumas reuniões, nós vamos ter um ano de muitas oportunidades, dito e feito, né? A gente teve ali concessões habitacionais que foram gigantescas, foram maiores e uma carteira habitacional muito saudável, uma inadimplência extremamente controlada, né, dentro desse produto que fica próximo a 1,6%. Então, para nível Brasil, isso é inadimplência muito baixa, uma carteira habitacional cujos ativos já superam a 700 bilhões. Então, eu vejo que a gente com certeza tem um ano de muitas oportunidades, com certeza. Pega duas curiosidades. Você falou aí do déficit habitacional. Hoje, qual o número do nosso déficit habitacional? Eu não tenho precisamente o número do déficit habitacional, né? Ele é um déficit que varia muito por região, né? Então não tem esse dado em específico, mas é um déficit habitacional muito grande. A gente está falando ali de milhões de pessoas, milhões de oportunidades que a gente tem. E esses dados são sempre atualizados, né? Porque o déficit habitacional ele leva em consideração, por exemplo, os núcleos familiares e a formação deles. Então, mas o déficit habitacional no Brasil ele é gigantesco, né? Ele é muito, muito grande, dá mais do que a população de muitos países. Então, existe sim uma oportunidade gigantesca. Nós estamos falando de uma população que já supera 220 milhões de habitantes. Então, é um déficit habitacional muito, muito grande. Eu vi uma matéria ontem, por curiosidade, falava em torno de 5,8 milhões de habitações de déficit. É mais ou menos por aí? Eu acredito que seja até um pouco mais do que isso, quando a gente olha o cenário como um todo. É um pouco mais, porque quando a gente fala em déficit, a gente tem que lembrar também que existe um déficit, às vezes, que não é muito estatístico, que é aquele déficit das habitações de má qualidade também, né? Então, ele é um déficit superior a isso, porque não é só ter um local para morar, é ter um local digno. Então, a gente tem ali uma quantidade de pessoas, de repente, que têm imóveis em tese próprios, mas que ou não estão numa condição de legalidade adequada, eu falo aquele imóvel que não está regulamentado, e portanto ele não pode ser transacionado, ou aquele imóvel também que às vezes está regulamentado, mas tem de baixíssima qualidade. Então é um número com certeza superior. E a Caixa está empenhada, ela tem recurso, ela está preparada para poder ajudar a diminuir esse déficit? Olha, inclusive nas duas linhas que eu te falei agora, porque nós só estamos falando aqui de um déficit às vezes nominal e de um déficit qualitativo. A Caixa inclusive trabalha com linhas que são bem interessantes. Você sabia que a gente pode financiar também a reforma, por exemplo? Né? Não é só a aquisição do seu imóvel. A Caixa tem um diferencial, por exemplo, que esse da reforma já é um diferencial muito grande. A gente tem um outro diferencial gigantesco, que a Caixa ela financia também a construção. Porque às vezes a pessoa tem ali um simples terreno, né, um local ali inadequado, e a Caixa financia a construção no terreno. Os outros bancos, as outras instituições em geral não têm esse produto, até porque é um produto de um custo maior no sentido da manutenção dele, né? Mas nós temos tanto a possibilidade de aquisição de terreno e construção, ou somente construção. Então, nós estamos falando ali de um déficit qualitativo, às vezes da pessoa até que tem um terreno, algo precário e que precisa mudar. Mas também trabalhamos com linhas como imóvel novo e também com imóveis usados, porque muitas vezes as pessoas desejam adquirir um imóvel usado, talvez nem tanto pelo custo,
mas pela uma relação emocional com aquele local, familiar, de vínculo, e não havendo ali de repente um imóvel novo, que para a economia é até melhor, né, porque gera toda a cadeia da construção, é até mais favorável. Essas pessoas procuram também imóveis usados, e os imóveis usados também são financiáveis pela Caixa. Então a gente tem realmente um leque muito completo para fornecer apoio para as pessoas. Eu queria só chamar a atenção, ou dar um recadinho aqui para os nossos parceiros corretores de imóveis, para os construtores, para os empresários da área de construção civil. Gente, o déficit é acima de 5,8 milhões de unidades habitacionais. Sim. O que é que nós queremos dizer com isso, PH? O mercado está aberto, gente. Sim. O mercado está aberto, a Caixa está com recursos para poder aplicar nesse segmento. Então, meus amigos, a oportunidade é única. Esse ano, com certeza, será um grande ano para a área habitacional. PH? Quer ver? Só para te falar um pouco desse déficit, e tanto que é importante trazer o que você falou agora, só até 2026, dentro do novo Minha Casa Minha Vida, né, que até então chamava Casa Verde Amarela, né, e teve algumas reformulações, inclusive reformulações nas faixas de renda, valor, né, que esse programa agora vai para imóveis até 350 mil, ampliou bastante, né, independente da localização. Isso é bom, é uma ampliação gigantesca. Nós estamos falando de uma oportunidade o governo espera construir 2 milhões de moradias, né, de moradias financiadas como um todo dentro do programa Minha Casa Minha Vida até 2026. Então nós estamos falando aí, nós estamos em 2024, 2025, 2026. Só dentro do programa Minha Casa Minha Vida espera-se 2 milhões de moradias sendo transacionadas por essa forma. Então a gente tem assim bastante convicção que existe uma demanda bem maior do que essa, inclusive, tá bom? Ok, gente, realmente é muito interessante e a oportunidade está aberta. PH, falando sobre financiamento imobiliário no Brasil, o que você destaca como tendências atuais agora, as tendências mais recentes? Olha, Cunha, eu vejo assim, primeiro falando um pouco do que a gente vem passando dentro da Caixa, existe uma grande oportunidade também para aquelas pessoas que atuam como facilitadores. Isso é uma tendência. Quando você traz aqui o bate-papo alto padrão, você está fazendo um papel de atuação como facilitador. E as pessoas são carentes de informação. Então, eu acho que uma tendência muito, muito grande que a gente está vendo consolidar é a ampliação da informação através das mídias digitais. Então, essa é uma tendência para o mercado imobiliário também. E eu estou falando também não só da informação em relação ao financiamento, mas é uma tendência natural a ampliação de vendas que partem de plataformas digitais, redes sociais. E você falou de corretor agora há pouco, né, que é um elemento importantíssimo na cadeia da construção civil. A gente, né, tem muita honra de trabalhar com os corretores, ainda que de forma indireta. A gente vê isso como um fator, e nós estávamos na Caixa buscando melhorias e melhorias. Inclusive eu convido o pessoal que está nos ouvindo e que já tem um financiamento ou quer buscar a baixar o aplicativo que chama Habitação Caixa. Lá você simula, dá início à proposta, acompanha. Então essa tendência do digital, seja na questão de acesso, né, à informação, seja na questão de facilitador do andamento de uma proposta de financiamento ou de comercialização, é muito grande. Outra tendência que a gente observa, sem dúvida nenhuma, um dinamismo maior para aquelas habitação de rendas até R$8 mil que se enquadram dentro da Minha Casa Minha Vida. Eu vejo como uma tendência também a ampliação, o crescimento do financiamento, que a gente chama dentro da linha do FGTS. Por que é uma tendência? Porque a gente teve mudanças que vão facilitar esse acesso e que vão trazer essa condição de uma taxa um pouco menor para essas famílias. Então é outra tendência também. Acredito também que mesmo no alto padrão também a gente vai continuar tendo um mercado grande, forte e pujante. Por que eu observo isso? Porque as pessoas, independente do imóvel que tenham ou das questões que tenham, elas são
necessariamente pessoas que estão em mudança sempre. E a gente quer, muitas vezes, mudar de imóvel, buscar uma casa maior, ou buscar uma casa que às vezes tem uma moradia que tem ali uma infraestrutura melhor. Então vejo também uma tendência para a construção civil de ser uma construção mais qualitativa. A gente vê muitos edifícios hoje nas cidades que têm edifícios onde a gente tem uma área de lazer cada vez mais ampla. Muitas vezes elas ficam ali no terraço, né, ali na parte de cima, no rooftop, né? Então a gente vê uma tendência também para a construção civil de uma habitação cada vez mais voltada para a qualidade de vida. E isso também faz esse mercado se movimentar. Então, estou te citando algumas, se você quiser perguntar alguma mais específica, eu pergunto, mas em geral, o digital é a moradia mais qualitativa e eu vejo uma ampliação um pouco mais forte desse mercado, especialmente voltado para as famílias que desejam adquirir o primeiro imóvel dentro dos programas do Minha Casa Minha Vida. Gente, a gente percebe que realmente esse moço, esse parceiro e amigo, está muito bem preparado com relação ao que está acontecendo hoje no mundo imobiliário e principalmente, PH, essa questão do digital, ela está falando muito forte, está ditando muita regra. Hoje a gente percebe corretores, a gente percebe grandes imobiliárias investindo muito alto no digital. E daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu quero falar sobre isso quando a gente for falar um pouquinho sobre o alto padrão. Tá bom, tá? Combinado. Vai lá. Combinado? Então vamos lá. PH, agora vamos lá num assunto que esse assunto ele é realmente assim, eu diria que ele é o coração do mundo imobiliário, dos financiamentos, das taxas de juros, a tão famosa Selic. Tá bom. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre Selic, vamos discutir um pouquinho sobre a relação da Selic, qual que é a relação Selic e taxa de juros de financiamento, como que funciona isso? Selic sobe, taxa sobe, Selic desce, taxa desce, nos dá uma consultoria, vamos dizer assim, sobre isso, sobre a taxa Selic com relação ao financiamento imobiliário, a taxa de juros de financiamento imobiliário. Combinado. Basicamente, assim, a Selic, ela é uma taxa de referência e que ela remunera ali os títulos públicos, né? Então ela serve de embasador para muitas decisões de investimento ou não. Ela também acaba sendo um fator, um instrumento forte dentro da política monetária, econômica, para controle da inflação, né? Então a gente viu ali uma Selic que subiu muito, né, que passou dos 13%, chegou ali no patamar dos 14%, gerado e muito por uma necessidade ali, que a gente pode discutir o quanto de repente a dose foi maior ou menor, mas enfim, ela é um instrumento de controle da inflação. Mas por quê? Porque automaticamente quando a gente tem uma taxa de juros mais alta, a gente de alguma forma inibe o consumo, porque tudo fica mais caro. Pensa bem, se você tem a oportunidade de adquirir ali, vou falar agora, um veículo, de repente com uma taxa de 1% ao mês, a facilidade que isso gera, a diferença do valor da prestação, para falar bem no português, claro, é muito diferente de quando o financiamento está com uma taxa de juros, por exemplo, de 2,5%, igual a gente teve recentemente. O efeito disso na prestação é muito grande. Porque vamos fazer uma conta, quando você fala assim, 10% ao ano de uma taxa de juros, nem vou fazer juro compostos ou nada, mas se você pegar 100 mil reais, automaticamente, se fazer uma conta simples, né, não vamos nem fazer juro composto, você está pagando 10 mil de juros. Se você demorar, em tese, 10 anos para poder fazer isso, olha o efeito que isso vai gerar. Mas se você considerar que você não vai, 10 mil por ano é só juro, mas se você considerar que você quer uma prestação ali de 2, 3 mil reais, 4, 5 mil reais, olha o quanto tempo vai demorar para você pagar dentro do ano. Vou pôr uma prestação de 2 mil reais. Então 2 mil, se você multiplicar por 12, que é um ano, deu 24 mil, certo? Certo. E se você está pagando 10 mil de juros por ano, você amortizou, na verdade, em torno de 12 mil ou um pouquinho mais que isso. Então sua dívida vai continuar perto, nesse caso aí, de 88 mil. Então o que eu quero dizer? Quanto maior a Selic, maior os juros pagos para a população como um todo, e automaticamente mais as pessoas vão frear a decisão de consumo. Porque as famílias em geral têm um percentual da renda, que a gente lá no banco faz assim, em torno de 30%, por exemplo,
que é destinada a pagamento de prestações. E se a prestação fica maior do que esses 30%, em tese, as pessoas vão ter muito mais dificuldade para honrar ou vão ter que sacrificar outros lados importantes da vida, como lazer e etc., em prol da aquisição de um bem de consumo. Então, Selic alta é, de fato, um instrumento, sim, tem a sua importância e utilidade, mas ela também tem um efeito na decisão de consumo muito grande. E Selic mais baixa, que é o cenário que nós estamos enfrentando, com a projeção de chegar ao final do ano aí a 9,25%, é uma projeção estimada, portanto, ela favorece muito, porque você reduz a taxa, automaticamente as prestações passam a caber mais no bolso, e isso lá no imobiliário não é diferente. A gente tem uma tendência maior, ou da baixa, às vezes, do valor dessa prestação, ou por alto, pelo menos, de uma estabilidade, que também é muito importante. De um cenário onde não se projeta um aumento. Isso também ajuda muito no cenário econômico. O cenário econômico ele é muito de perspectivas. Se você tiver uma perspectiva de estabilidade, ajuda demais. E se você tiver uma perspectiva de redução, melhor ainda. E se você tiver uma projeção de alta, mesmo que ela não tenha acontecido, você fica pé atrás para decidir. Então, o que eu queria dizer é assim, nós estamos num cenário, num ciclo de redução da Selic, e isso vai ajudar bastante no dinamismo da economia. Beleza, Pega. Muito bom. Estratégia de financiamento para comprador. Vamos falar um pouquinho na visão do comprador. No cenário atual, quais as estratégias disponíveis hoje para o comprador tomar a melhor decisão em assinar um contrato de financiamento? Nossa, boa pergunta, excelente. E olha só, pessoal, essa pergunta ela é muito válida, porque nem sempre cabe assinar ou realizar nosso sonho no momento que a gente acha que deve, né? A compra, em especial de um imóvel, que nós estamos falando de um bem, né, Cunha, que muita gente dificilmente consegue juntar esse dinheiro num período, inclusive, grande, né? São famílias ali que, por exemplo, faixa 1 a renda até 2.640, que gastam quanto tempo para juntar? Talvez 20 mil reais. E de repente estão financiando ali uma moradia que custa 120, 130, 140, 150. Então, é um endividamento muito grande perante, às vezes, a renda da família. Então, eu acredito bastante que o primeiro fator essencial para a decisão de compra é fazer um planejamento. O financiamento habitacional, ele também passa por um cartório, ele passa pelas taxas, que são naturais, ele passa muitas vezes pela fazer a mudança, ele passa, por exemplo, pela compra de um móvel. Então, assim, essa decisão ela é importante e a gente quer que todo mundo adquira imóvel, mas ela tem que ter um planejamento. Então, acho que a primeira coisa é fazer um planejamento. O segundo é observar bastante se a prestação cabe dentro do teu recurso. Porque se a prestação for uma prestação que vai dificultar muito o teu frente ao que você paga de aluguel e etc., talvez a melhor decisão às vezes é comprar um imóvel de um padrão um pouquinho menor de início, e à medida que você for pagando, etc., talvez fazer uma venda, adquirir um outro, ou quitando, adquirir o outro. Então, acho que assim, e tem gente, claro, que pode ter às vezes um imóvel de um padrão melhor e tem a condição de transacionar o que já tem. Então, acho que o primeiro fator é um planejamento importante e fazer as contas, principalmente no núcleo familiar, se a prestação ela cabe dentro do orçamento. Isso é importantíssimo, porque o sonho da casa própria é um sonho de muitos anos e ele não pode terminar em alguns meses ou em pouco período por uma inadimplência e a retomada desse imóvel. Então, essa orientação que a gente dá, porque enquanto banco público nós temos uma obrigação de fazer esse esclarecimento. Você falou aí um assunto, tocou num assunto bem legal, que é a questão da renda do núcleo familiar. Na hora de aprovar o crédito do mutuário ou do futuro, né, comprador desse imóvel, na hora de aprovar o crédito dele, nós podemos juntar renda, né, do filho, da mãe, do pai. Isso é uma parte técnica, mas é só para o nosso ouvinte entender que às vezes ele deixa de comprar um imóvel, cara, minha renda não dá, mas ele pode juntar renda, né?
é um processo inclusive saudável para o financiamento habitacional, porque dá uma robustez ali nessa composição de renda, e é possível sim o núcleo familiar se reunir, e até às vezes o núcleo não familiar, né? Duas pessoas que moram juntos ou etc, que não tem ali um documento de vínculo parental, mas que podem adquirir o imóvel em conjunto, né? Então acho que assim, isso é importante saber e dizer aqui, que muitas vezes está ali, de repente, o pai que deseja adquirir o seu primeiro imóvel, que mora, mas até tem um filho lá que completou 18, 19 anos e tem uma renda também, que poderia fazer parte desse financiamento e compor o que a gente chama de renda familiar. Então o banco, na hora da avaliação, ele olha a composição da renda familiar, e isso gera muitas oportunidades. Nós sabemos, PH, que o sistema bancário em geral, ele está começando a morder, né? Começando a participar aí dessa fatia do bolo em termos de financiamento, principalmente em financiamento de valores maiores, né? O que você, como gestor da Caixa, o que você defenderia a Caixa com relação aos bancos em geral, em termos de vantagens, taxas atrativas, algo especial para que esse propenso comprador faça a opção pela Caixa? Hoje é até difícil ele fazer a opção por outra instituição, né? Com todo o louvor, a gente sabe que o Banco Central, o governo federal, inclusive estimula a entrada de novas instituições, tem tantas fintechs chegando, né? Tem tantos outros agentes, os bancos cooperativos e tudo mais. Isso é saudável para o mercado. Quanto mais concorrência, melhor a gente vê isso. Mas hoje, de fato, assim, a Caixa tem uma condição disparadamente melhor, seja no que diz respeito às taxas de juros, seja na quase que trabalho exclusivo dentro do programa Minha Casa Minha Vida, seja inclusive em relação a produtos diferenciados, como por exemplo o que eu citei agora há pouco para você daqui de Santa Terrena e Construção, é o banco que faz isso. Outros players em geral não fazem, então praticamente esse é um mercado que a Caixa lidera. Por quê? Porque a Caixa, além de ser um banco público, ela tem um corpo, um quadro de engenharia próprio, né, que a gente salda bastante, tem um núcleo de governo, né, próprio, que ajuda as prefeituras a fomentar parcerias e trazer habitação popular. A Caixa, ela tem um relacionamento direto, né, então enquanto banco público estatal que cumpre o dever dela com entidades independentes de posição partidária, porque é um banco que trabalha o técnico, né? Então eu vejo que isso gera o fomento de parcerias e condições que são muito diferenciadas em relação ao mercado. Então eu diria que a taxa já é um super diferencial, mas não é só a taxa, tá? Tá defendendo, a gente tem que defender a causa, e é justo, e a gente conhece realmente que a Caixa, disparadamente, em termos de financiamento imobiliário, ela realmente é diferenciada. E isso, lembrando que a gente entende como importante e muito importante o papel das demais instituições também, que cumprem um objetivo, desde os bancos cooperativos aos demais, importante dentro da economia brasileira, que fazem esse movimento acontecer. Que a gente realmente tem isso no DNA e faz um trabalho diferenciado, né? Então, claro que isso não é eterno e a gente tem que sempre buscar melhorar a cada dia para manter essa condição. Bom demais, PH. Cara, agora eu queria falar um pouquinho com você, para que o nosso telespectador, os nossos corretores, parceiros e amigos, eu vou estar sempre lembrando aqui, porque é uma profissão que ela é fundamental no processo de financiamento de habitação, de venda, né, de compra e venda de imóveis. Eu queria te perguntar o seguinte: qual seria hoje o caminho? A pessoa optou, decidiu, tomou decisão de comprar um imóvel, seja ele no baixo, seja ele no alto padrão, seja ele no plano médio. Qual que é o caminho? Qual o primeiro passo que ele tem que dar para poder chegar, concluir um financiamento? Nossa, bacana, Cunha, porque acho que a gente tem que ter um ponto de partida, né? Sim. Acho que o primeiro ponto de partida você já citou, que é a decisão em adquirir um imóvel. Tomou decisão. Bacana. Então, acho que o que as famílias devem procurar
é ver em que tipo de imóvel se enquadra a sua capacidade. E é importante, a gente tem agentes para dar essa orientação. Além das agências da Caixa, né, que são muitas agências a nível de país como um todo, a gente tem uma outra rede que é muito importante para nós, que é a rede dos correspondentes bancários, que fazem um trabalho também muito bacana e simulam ali, tiram dúvidas, falam da documentação, fazem a avaliação do cliente. Olha que bacana, fazem a avaliação, eles têm acesso ao sistema Caixa para fazer a avaliação e a conclusão dos processos. Então eu acho que assim, decidido sobre isso, eu vou listar 2 caminhos que as pessoas também podem fazer sem ir nesses canais físicos para iniciar. Aquele aplicativo que eu falei para você, Habitação Caixa, você faz uma simulação bacana para entender aonde a renda se situa, se vai ter acesso ao subsídio. Não sei se você com certeza você recorda, mas quer dizer para o público que as pessoas de mais baixa renda podem ter inclusive um subsídio pago dentro do orçamento do governo federal para diminuir o valor da entrada ou para diminuir o valor de financiamento como um todo, que varia conforme a renda. E esse subsídio é muito importante nesse trabalho como um todo, né? Podendo chegar aí, em média a R$55 mil. Então, em média não, sim, com teto, né? Então, acho que é importante a gente ter isso. Decidido que você vai fazer essa compra, é importante buscar esses agentes, ou o aplicativo Habitação Caixa, ou o site da Caixa, caixa.gov.br, que também ali você consegue simular, etc. E aí, a partir disso, você consegue dirimir as dúvidas, né? Então, é basicamente isso. Eu acho que começa por aí, e aí, é claro, né? Tá com a renda organizada, o nome organizado, isso também ajuda bastante. Então, quer dizer que nós temos Caixa Econômica, nós temos correspondentes bancários, e nós temos site e aplicativo da Caixa. Site, aplicativo, correspondentes, temos algumas lotéricas que também são correspondentes de financiamento habitacional. É isso, tem muitos canais, não falta canal para poder procurar a Caixa e ter a aquisição do imóvel. Canais físicos em Anápolis hoje, nós temos qual quantidade, PH? Canais físicos hoje, nós temos aqui em Anápolis 8 agências que são agências que trabalham com financiamento habitacional, espalhadas desde a Jaiara, Pedro Ludovico, então toda essa região, são 8 agências em Anápolis que fazem financiamento. Temos outras unidades que são específicas para agro, né, etc. Temos uma agência digital que ela trabalha por canais digitais também, mas como você perguntou de físico, são essas 8 agências. E também temos os correspondentes em números 27, que trabalham aqui também com habitação, que trabalham com financiamento habitacional, que estão espalhados e que tem aquela marca Caixa aqui, né? Então, a gente tem uma gama... Aqui a rede é imensa, né? Para te falar a verdade. Então, não falta locais para esse atendimento. Muito bom, muito bom. PH, eu queria que você falasse agora um pouquinho, que agora eu queria tocar no assunto, que é o nosso Pode-Papo Alto Padrão. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre as particularidades, sobre as vantagens, sobre o que nós temos, o que a Caixa Econômica tem de vantagens que ela tem de diferencial para o financiamento de um alto padrão. E na mesma pergunta, eu queria que você falasse um pouquinho sobre até que percentual. Eu quero comprar um imóvel de alto padrão, é meu sonho, mas até quanto que eu consigo financiar? Tá bom, vamos lá. Falando um pouquinho de alto padrão, quando a gente fala de alto padrão, nós estamos falando em imóveis que são superiores aqui, pelo menos dentro da nossa região, acho que a nível nacional também, a R$350 mil. Então são imóveis que não vão enquadrar no programa Minha Casa Minha Vida. Então, primeiro, vamos separar, né? Sim. Então esses financiamentos, eles vão ser feitos em geral com recursos da poupança ou, né, dentro do SFH/SFI. Então eu vou explicar um pouquinho disso da agora para frente. Em relação a essa decisão, lembrando um pouquinho dos percentuais de financiamento, né? Como é que funciona o percentual de financiamento? A primeira pergunta, né, acho que vale para tudo. O banco financia 100% de um imóvel? Né? Essa é uma pergunta que é importante.
Em geral, não, né? Estou falando do alto padrão já agora, Sim. ok? Não estou falando lá da casa subsidiada, do Minha Casa Minha Vida, que tem subsídio, estou falando... Não, o banco em geral financia até 80% desse imóvel. Então, quando a gente fala até 80%, portanto, a pessoa tem que ter um valor de entrada, né? Que esse valor de entrada, muitas vezes, e inclusive pode ser utilizado o próprio fundo de garantia por tempo de serviço, né? Porque nós temos aí empresários que de repente não tem, mas tem muita gente que é seletista ou que já foi seletista e hoje é servidor público e tem um fundo de garantia que de repente pode ser usado para fazer essa entrada. Mas em termos de financiamento, para ficar mais claro, o banco financia até 80%. Agora, existe uma variação, inclusive na taxa, quando a gente está falando de imóveis de valor até 1,5 milhão e para imóveis com valor acima desse teto aí que eu falei até agora. É importante falar, assim, Cunha, que hoje nós financiamos valores em geral, não tem uma limitação quanto a isso. O que a gente trabalha como clareza, né, assim, não tem o que a renda consegue gerar de prestação. Então, basicamente, se você quiser adquirir por um imóvel de 3 milhões, seria um imóvel de alto padrão, não seria? Sim. Nós tivemos aqui no Pode Papo uma colega, que já foi colega Caixa também, que é a Regina, né? Isso. Que falou, convido vocês a verem também o Pode Papo com a Regina, né? Qual foi a edição? Foi a primeira. Foi a primeira, uma honra, viu, Regina? E que trabalham, que hoje constroem, etc., trabalham em imóvel de alto padrão. Então, havendo a renda suficiente, vai financiar ali até 80% desse imóvel. Nós sabemos que, eu comento assim porque entendo um pouco, mas nós sabemos que está chegando a época da liberação pela Receita Federal do programa para imposto de renda. Uhum. Nós sabemos que a comprovação de renda para obter o financiamento, ela tem alguns gargalos, ela tem algumas situações, ela tem alguns normativos. Uhum. O que você diria para a pessoa que pretende adquirir um financiamento imobiliário? O que você diria com relação à preocupação dela em se preparar com relação à comprovação de renda? Lembrando que está prestes a entrar o período de declaração de imposto de renda. Beleza, tô com a colinha aqui, mas quase não tô usando ela. Você faz uma pergunta, eu vou lá e não tô usando a minha colinha, tá aqui do lado, mas tá aqui do lado, né? E é até melhor assim que a gente faz mais à vontade. Vamos lá. Período de declaração do imposto de renda, Cunha. Essa pergunta eu não tá nem nada dos números da Caixa aqui, né, que eu já gravei. É importante, porque o imposto de renda é um documento formal que passa pela Receita Federal do Brasil e, portanto, tem um valor legal bastante importante. Então, é um instrumento de formalização de uma renda existente que tem efeitos não para a Caixa só ou para o financiamento habitacional, tem efeito na vida da pessoa como um todo. Às vezes a gente se depara com pessoas que, por exemplo, falam assim, eu não quero declarar minha renda no imposto de renda para não pagar imposto, né? Só que isso tem um efeito muito negativo, porque renda não declarada, imposto não pago, não é renda para fins de formalidade. Então eu diria que para essas pessoas que têm, você que é, por exemplo, autônomo, dentista, médico, vendedor ambulante e que tem uma renda, faça a sua declaração de acordo com a sua renda. Por que eu falo sempre de acordo com a sua renda? Porque se você declarar algo acima para gerar um documento de renda, você vai ter problema com a prestação mais na frente. E se você também não declara, você também não tem a renda real sua e isso dificulta, desde um cartão de crédito, eventualmente até a aquisição do seu imóvel. Então, o meu indicativo é assim, aproveitem esse momento de janela de abertura, né, que sempre inicia em março, da declaração de imposto de renda, em geral vai de início de março até final de abril, às vezes prorroga um pouquinho, né, às vezes vai um pouco para maio, para fazer a declaração de renda de acordo com a sua renda, porque essa declaração ela vai te ajudar durante todo esse período, né, até a próxima, a ter um documento de renda que é um facilitador para que você faça as suas decisões de consumo e demonstre que você tem capacidade para pagar. Voltando um pouquinho, falando mais um pouquinho sobre alta renda, alto padrão, altos negócios, no nosso bate-papo informal, nas nossas reuniões informais, almoço que a gente realiza por aí afora, uma viagemzinha, né?
nós já comentamos sobre isso. O financiamento para imóvel, pessoa jurídica, tá? O que você me fala? Qual que é o caminho? Está aberto? Tem essa opção? A pessoa, por exemplo, eu tenho uma empresa e tenho um imóvel no meu nome, no nome da minha empresa. É possível um financiamento, financiar esse imóvel que está no nome da minha pessoa jurídica? Olha, Cunha, bacana, vou trazer aqui algumas coisas porque são distintas. Vamos lá. Primeiro, a Caixa tem uma linha de financiamento que permite a aquisição de imóvel comercial. Então é uma empresa, tem lá seu faturamento, seu CNPJ e quer decidir comprar um imóvel. Ela está de aluguel, quer comprar, por exemplo, um galpão. E aí ela pode fazer o financiamento naturalmente. E esse financiamento, ela faz esse financiamento, paga as prestações e isso vai se amortizando. Então, primeiro é possível uma empresa adquirir imóveis a partir disso. Mas indo um pouco além do que você fez a pergunta aí nesse momento, também existe uma modalidade que às vezes é muito interessante. Essa modalidade já tem um tempinho que ela está conosco, que a gente chama de crédito real fácil, que é aquele caso onde, por exemplo, eu já tenho um imóvel e preciso de um crédito. E aí, o que é possível fazer? Você faz no CPF do sócio. O sócio tem a renda e ele tem um imóvel, e esse imóvel, só que ele tem que estar em nome do sócio, tá? Isso aqui só para te falar a título de exemplo. Então, vou até fugir um pouquinho da empresa e mais para a pessoa física, mas, por exemplo, eu tenho um imóvel e quero dar ele em garantia e pegar um dinheiro. Então é possível fazer o levantamento de um recurso dando o meu próprio imóvel em garantia. E por que eu falei empresário, apesar de eu não estar falando de CNPJ agora, é porque muitos empresários têm imóveis próprios e usam essa forma para levantar um recurso que tem taxa muito boa e às vezes aplicar no seu negócio. Então essa seria mais uma modalidade, né? Além disso tudo, a Caixa trabalha para as construtoras com linhas de financiamento que permitem às construtoras fazerem a obra com boa parte dos recursos gerados a partir de medições. Então a gente tem ali, eu falei para você, 3 modalidades: uma para o sócio levantar algum recurso com seus próprios imóveis e investir na empresa, a empresa adquirir um imóvel, que foi a sua pergunta inicial, e eventualmente uma construtora, alguém que trabalha nessa linha para poder movimentar a cadeia, fazendo, sei lá, um prédio e buscando recursos na Caixa. Então são 3 aí. Essa informação ela foi muito, muito importante no meu ponto de vista, porque a gente trabalha, faz algumas assessorias para alguns empresários, às vezes a gente depara com um empresário que está extremamente comprometido, a renda, o negócio dele, o financeiro dele está muito abalado, e ele tem vários imóveis. Sim. E às vezes deixa a coisa bagunçar, vamos dizer assim, sendo que ele tem uma oportunidade de utilizar um imóvel, pegar com uma taxa de juros acessível. Às vezes ele cai numa ciranda financeira por falta de informação. Então eu queria deixar claro aqui a informação que realmente você que é empresário, você que é assessor de algum empresário, você que é corretor, você que trabalha com isso, olha só, isso é uma oportunidade. E eu acho que o PH vai falar um pouquinho mais sobre isso. Cunha, não é nem falar um pouco mais, é porque eu vejo tanto isso acontecer. Às vezes as pessoas esquecem dessa opção e estão pegando dinheiro, às vezes com agiota, às vezes pegando um dinheiro muito caro, e sendo que elas detêm um imóvel, inclusive no patrimônio particular, que pode ser dado em garantia e facilitar, porque se dilui essa prestação ali no tempo. É importantíssimo trazer essa opção. E eu queria trazer até mais uma opção, que também é uma opção viável, às vezes, na construção, na aquisição de patrimônio para empresas e para pessoas físicas também, que às vezes a gente esquece dela, que a gente fala muito de financiamento, mas que realiza esse sonho com uma condição muito menor, porque não tem juros, tem taxa de administração, que é o consórcio. Pessoal, a Caixa é muito forte no consórcio. Temos para veículo, temos para moto e temos para habitacional também. E muitas vezes é possível adquirir ali, às vezes a empresa tem
um imóvel ali, o sócio tem uma carta, esse imóvel ainda não passou para o patrimônio deles, faz uma carta, contempla. Então tem dentro da legalidade instrumentos importantes, mas o consórcio também como um instrumento de aquisição de planejamento, e é um instrumento excelente, porque principalmente para quem tem algum recurso para dar de lance, o consórcio permite uma condição sim, inigualável. Eu já tive várias cartas de consórcio da Caixa, além de tudo ter o nome Caixa, né? Então é extremamente seguro, né? É uma instituição que você acha ela em qualquer lugar, não tem como, né? E assim, é um consórcio muito bom. Então assim, tem essa outra opção também, que às vezes dá para o sócio PJ trabalhar ali, o imóvel que ele adquiriu, não passou por nome ainda, com a carta de consórcio também é importante, tá bom? Legal. Gente, são informações realmente privilegiadas. Eu acho que a gente está adquirindo aqui um conhecimento muito valioso em relação a tudo que a Caixa pode nos oferecer. PH, o que você diria sobre as mudanças econômicas que está acontecendo no nosso país? O que você vê como isso pode influenciar o resultado do setor imobiliário? Eu vejo, assim, a minha visão mesmo, talvez um pouco mais particular, né, do que Sim. institucional, eu vejo um cenário muito positivo. Economicamente falando, frente a muitas vertentes, né? Eu vejo que, por exemplo, essas mudanças que nós tivemos, por exemplo, do programa Casa Minha Vida, trazendo até 350 mil, isso gera um dinamismo enorme, né, dentro da economia de possibilidades. Eu vejo que questões relacionadas, por exemplo, às modalidades hoje que a gente tem de financiamento, né, também mudam. Hoje a gente tem prestação fixa, a gente tem IPCA, a gente tem poupança e a gente tem TR, 4 formas de indexadores. Então existe um leque de escolha cada vez mais amplo que, dentro do cenário econômico, que é o que você me perguntou, permite um ajuste da condição frente à necessidade. Então, até se você quiser especificar mais um pouquinho dessa questão do cenário econômico, mas assim, eu sou do tipo que realista, mas positivo, porque a gente vê um cenário de crescimento, e cenário de crescimento sempre vai ter oportunidade. O que você diria com relação ao comprador, a pessoa que vai financiar o imóvel, mas ela não está financiando o imóvel para ela morar, ela está comprando aquilo como investimento. Você acha que é um bom negócio? Olha, essa é uma posição assim, mais pessoal, né, esclarecer aqui. Acho que varia muito, né? A gente tem contato aqui com os empresários, você e eu temos. Quantos empresários, né, você inclusive ajuda bastante a cidade aqui de Anápolis nisso, que adquiriram imóveis para alugar, em especial imóveis comerciais. Eu acho, aí depende muito da região, nós vamos tentar marcar um pouco mais aqui nós estamos. Aqui ainda tem muitas oportunidades, né? Eu estou falando de lajes comerciais e etc, que geram muito. E aí eu vou falar um pouco do cenário econômico, aí seguindo. Com a Selic cada vez mais baixa, o que vai acontecer com a aplicação financeira? Vai render um pouco menos. E quanto menor a aplicação rende, mais o aluguel se torna atrativo, concorda? Por quê? Porque aí esse aluguel ele passa a ser mais representativo. Então, se você adquire um imóvel para eventualmente alugar, por exemplo, e esse imóvel adquirido gera um aluguel que é mais positivo do que o dinheiro aplicado, isso para você é um cenário positivo, porque também, às vezes até gera um pouco menos inicialmente, mas o imóvel tem um outro fator que é importante. Você que trabalha aqui com nossa área sabe muito bem quanto que era uma casa de 100 metros quadrados, um bairro um pouco mais afastado há 4 anos e quanto é hoje. Então tem também um cenário de atualização dos valores da planta imobiliária. E aí é claro que isso a gente tem que sempre desenhar onde a gente está comprando, a qualidade do imóvel, são outros fatores que influenciam muito. Para onde a cidade está crescendo, são eixos importantes. Mas nós temos aqui lançamentos agora recentes de vários condomínios fechados que vão ser lançados em 2024 na cidade de Anápolis. Então isso demonstra a pujança desse sentido. E os empresários estão fazendo, então eu tenho certeza que elas estudaram essa decisão também. Então vejo cenário positivo também. Era um outro assunto que eu ia te perguntar.
lançamentos. Nós que estamos no meio do mercado imobiliário, nós estamos sabendo aí que realmente que várias e várias construtoras, incorporadoras estão preparando lançamentos pesados. Nós estamos sabendo que a Anápolis está com uma previsão de muito lançamento em 2024. O que você me fala sobre isso? Você acha que isso tem mercado? Com certeza, eu tenho certeza. Nós estamos falando de empresas grandes a nível nacional, né, que eu não vou citar aqui o nome, mas são empresas que patrocinam até time de futebol, né? Então, assim, são empresas de dimensão nacional investindo aqui na cidade de Anápolis. Outras empresas aqui da própria cidade, como as que eu visitei recentemente, que são empresas grandes e que fizeram toda uma análise de viabilidade, né, de VGV, etc., para analisar isso. Então eu vejo assim, como a gente tem muita coisa que está passando pela Caixa. Nós temos uma superintendência de habitação aqui em Anápolis específica, né, que fica responsável por toda a SR, que a capitã é uma mulher, Elma, né? Então, tantos empreendimentos que ela está fazendo, grandes projetos, e não é só Anápolis, tá? Nós temos empreendimentos saindo em várias cidades do estado de Goiás, alguns voltados às famílias mais carentes, outros voltados à família a alto padrão, muitos condomínios, muitas casas de alto padrão. O polo turístico também na nossa região é muito forte. Falamos aí, por exemplo, do Lago Serra da Mesa, nós estamos falando aqui do lago aqui da região aqui de Amadiana, Alexânia, né? Nós estamos falando de vários. Então nós também temos acessos diferenciados que estão propiciando a pujança do mercado habitacional. Falando dessa área de lazer, até uma curiosidade. Existe alguma linha de crédito para esse pessoal do Serra da Mesa, Corumbá 4, que tem muitos condomínio com casas fantásticas? Existe alguma linha de crédito para esse tipo de investimento? Você sabe o que eu vou te responder? Todas, praticamente. Porque essas áreas estão dentro dos planos diretores dos municípios, acredita? Sério? Então lá são lotes urbanos, esses lotes margeados aos lagos. Você está aqui na nossa região, né, em específico Alexânia, Abadiânia, região ali no entorno de Brasília, que pega um pouco do Corumbá 4, Silvânia, ali um pedaço. São regiões onde essas áreas, esses lotes foram inseridos dentro do plano diretor do município e passaram a constituir como IPTU. E tem a infraestrutura lá também. Então eles são financiáveis. A pessoa pode adquirir tanto terreno e construir, como uma casa já pronta. Então esse é o mercado, esse alerta que você deu para a nossa região é super importante. Vejam que oportunidade que nós temos. PH, com toda sinceridade, cara, isso eu perguntei com muita dúvida. Eu não sabia, realmente eu não sabia, mas assim, eu quero alertar os nossos amigos, mais uma vez, os corretores. Olha só, gente, é fundamental. Nós temos aí uma oportunidade única na mão de poder financiar um imóvel lá na Serra da Mesa. Mais uma perguntinha, então, exatamente em cima disso. Eu tenho um imóvel financiado aqui em Anápolis. Eu tenho renda compatível. Eu posso financiar outro lá? Bacana. Pode sim, não é um problema. Se você tem renda compatível, se você tem capacidade de pagamento, você pode fazer de acordo com o que a sua renda propicia. Então, te respondendo essa primeira pergunta. Segundo, não precisa ser o imóvel na localidade que você reside. Automaticamente pode ser na sua localidade de residência eventual, de lazer. Isso quando a gente fala no Minha Casa Minha Vida, não, né? A gente está atendendo ali uma população que está adquirindo o primeiro imóvel, não. Mas nessa linha que você falou, alto padrão, que é o que nós estamos tratando agora nesse momento, você pode. Lembrando, Cunha, que é importante, a gente consegue fazer esses financiamentos nas áreas onde os municípios colocaram aqueles terrenos dentro do plano diretor. Eu falo, por exemplo, a Madiana, Alexandre, Silvânia, porque eu tenho propriedade, conheço esses municípios. Sim. Agora, por exemplo, ao longo do Lago Serra da Mesa, talvez tenha algumas regiões que estão dentro dos planos, outros não. Porque esse imóvel, basicamente, tem que constituir IPTU. Né? E esses todos que eu falei, ali a margem, todos têm IPTU. Então, eu acredito que do Serra da Mesa é a mesma coisa, mas Corumbá 4 está muito avançado. Né? Isso foi uma grande sacada, vamos dizer assim,
das prefeituras municipais, porque é o quanto de divisas e de recursos gera para o desenvolvimento dos respectivos municípios. Gente, essa informação realmente é uma informação muito valiosa e vamos trabalhar em cima disso. Dando prosseguimento então aqui, pegar o nosso bate-papo que está chegando quase no final, eu quero te agradecer muito pela amizade, pelo companheirismo, pelas parcerias, mas eu quero te agradecer especialmente pelo dia de hoje, por você estar aqui no nosso bate-papo Alto Padrão, falando aqui um assunto tão importante, um assunto que o público precisa tanto, os parceiros corretores, os parceiros correspondentes, os parceiros de cartório, é uma cadeia, né? Isso é uma cadeia que envolve tudo isso. Eu quero te agradecer pelo seu conhecimento, pela sua presteza, pela sua disponibilidade de estar aqui comigo falando sobre isso. E eu quero deixar aberto para você fazer as considerações finais sobre o nosso bate-papo e para você falar também para esse público que vai estar nos assistindo. Tá bom. Cunha, primeiro eu quero te agradecer pela oportunidade, parabenizar. Eu acho que informação circulando é igual dinheiro circulando na economia, faz bem para todo mundo, né? E essa ação, o bate-papo é com certeza um instrumento importante de levar conhecimento para as pessoas, levar cidadania, levar oportunidades. Então, te agradecer por esse momento, pelo seu tempo aqui comigo também. E no Caixa, agradecer a minha chefia lá que autorizou, agradecer ao você, engenheiro, meu superintendente, agradecer ao time lá, aqui em especial das agências da CR Norte de Goiás, mais de 50 agências, além dos PAs, que fazem toda a diferença para a vida das pessoas. É muito bom trabalhar com o time que a gente tem, que está empenhado em transformar a vida das pessoas. E, em resumo, eu quero dizer para o público assim: veja essas oportunidades que a gente tem de adquirir, de construir, de reformar, de realizar o seu sonho de adquirir a sua casa própria, ou o seu imóvel comercial, ou a sua segunda unidade de habitação, para que vocês realizem isso. E a Caixa está à disposição para contribuir na orientação, no financiamento, em muitas outras coisas que o banco tem capacidade, com os demais produtos, com a conta, com o cartão e com tudo aquilo que vem junto com a habitação e que é importante. É um banco muito completo. E no mais, agradecer muito aí ao público que está nos ouvindo aí e ficamos à disposição. Muito obrigado, PH. E você, nosso ouvinte? Olha, nós temos agora, nós vamos abrir uma caixinha de perguntas depois, e vocês podem perguntar, fazer perguntas, que essas perguntas, se a gente não tiver a resposta correta, pode ter certeza, esse cara aqui vai me ajudar. Eu vou levar todas as dúvidas que tiver para serem sanadas junto à Caixa Econômica e principalmente na pessoa do meu amigo PH. Bom, PH, muito obrigado. Se a gente não souber, a gente procura quem sabe. Então, obrigado. Valeu. Prazer estar com você.